Tertúlia. Meu boa tarde a todos e todas. Hoje é dia 20 de novembro, uma quinta-feira. O nosso verbete de hoje é de número 3212. Ele apresenta 6 páginas, 49 elogias e 15 máximos. O tema do verbete é autodisponibilidade pacífica da especialidade Interassistenciologia. A autora do verbete, a nossa verbetógrafa já veterana, professora Ana Seno, a qual a gente dá as boas-vindas novamente aqui ao tertuliário. A professora Ana, ela é graduada em letras, pós-graduada em administração e controladoria e mestre em linguística. Natural de Avaré, São Paulo, ela é voluntária da Conscienciologia desde fevereiro de 2002, docente desde 2005, tenepsista desde 2002 e ela é autora do livro Comunicação Evolutiva nas Interrelações Conscienciais. Então vamos à definição. A autodisponibilidade pacífica é a característica, estado ou condição de a consciência intermissivista, homem ou mulher, apresentar comportamento assistencial, sereno, cosmoético, fraterno e autocoerente, permanecendo autolúcida dos resgates grupocármicos perante as diversas interrelações multidimensionais conflituosas, visando a auto- e heteroliberações em prol do completismo existencial e grupal. O holopensene pessoal da interassistencialidade, a pacipensenidade teática, o holopensene pessoal pacífico, a eliminação de autopatopensenes para o equilíbrio íntimo, a autocorreção do pensenizar competitivo, os contrapensenes tarísticos multidimensionais, o holopensene pessoal pacífico do ouvinte atento, os metapensenes focados no pacifismo e fraternismo, a autotendência para neopensenes, o discernimento de ortopensenizar sempre em qualquer situação, o corte do fluxo viciante dos batopensenes, os registros grafopensênicos feitos com a autodisposição disciplinada, a auto-organização pensênica para os trabalhos interdimensionais, a autodisposição íntima tarística, o permanente ato de estar disponível para a assistência, a imperturbabilidade emocional nos atos assistenciais, as posturas desprovidas de agressividade embutida, as ações pacifistas, a vivência das crises de crescimento com maturidade, a resolução de conflitos íntimos, a compreensão das imaturidades alheias, o descarte das desilusões amorosas, o autorresgate reconciliatório com os egos do passado, a autocompreensão dos erros egocármicos, a autopacificação após as autovivências durante o experimento no laboratório conscienciológico serenário. Na parafatologia, a ação multidimensional cotidiana do ser desperto, a interlocução silenciosa com os amparadores extrafísicos, a disposição intraconsciencial para atender às consciências assistíveis, a qualificação da prática da TENEPS, a aura expandida pela autoevocação do pacifismo, o respeito e disponibilidade do amparador extrafísico perante o amparando, os trabalhos extrafísicos assistenciais e pacíficos junto às vítimas de guerra, a ficha evolutiva pessoal, a participação em resgates extrafísicos de consciências patológicas na baratrosfera. Na seção do detalhismo, nós destacamos 26 sessões e 12 máximas, mostrando a densidade, e a profundidade do verbete. E na seção argumentologia, no item atributologia, a professora Ana Seno, ela traz, a título de exemplos aqui, 6 principais atributos da consciência autodisponível para a interassistência.
Então, vale a pena nós estudarmos essa listagem que ela traz com esses 6 atributos. E no item holocarmologia é interessante porque ela fala das amortizações evolutivas, né? E, enfim, da postura justamente dessa autodisponibilidade pacífica, contribuindo para as amortizações evolutivas, isso levando, né, mais cedo possível à policarmalidade. No item remissiologia, dos 15 verbetes, nós destacamos altruísmo, alta abnegação cosmoética, autopensene prioritário, cultura de paz, gabarito assistencial. Desenvolver a autodisponibilidade pacífica, potencializa a assistência e capacita com sim para as tarefas de auto e heterorresgates, liberando as interprisões grupo-kármicas. Você já avaliou o próprio nível de autodisponibilidade pacífica dentro do grupo karma familiar e evolutivo? Almeja sinceramente alcançar a desperticidade pelos resgates grupo-kármicos? A bibliografia específica traz 2 itens, 2 referências. Partindo agora para a mega-análise, que é realizada pela equipe da Encyclosapiens, nós temos autoprontidão, reconciliação, amortização, pacificação, fraternismo, antibelicismo, universalismo, autodesassédio, autopacificação, autossuperação, desperticidade, comunicologia, conviviologia, ressexologia, autolucidologia, autodecidologia, parapoliticologia, autocogniciologia, interassistenciologia e autodiscernimentologia. Antes de passar a palavra à professora Ana, a gente quer lembrar o seguinte: a professora Ana ela estará, nesse próximo final de semana, ministrando uma apresentação sobre autorreciclagem comunicativa e autocoerência na manifestação consciencial. Essa apresentação que ela estará fazendo no 19º encontro do Colégio Invisível da Cosmoeticologia, que tem como temática cosmoética e autorreciclagens evolutivas. Esse evento ocorre aqui no CAEC, agora nos dias 21 e 22 de novembro, e aí para mais informações aos interessados, procurem a recepção do CAEC. E também nesse final de semana, no dia 22 de novembro, a Pré-IC Bioconvívio estará lançando um curso Etologia de Cães e Gatos, a parafisiopatogenia dos principais distúrbios psicológicos. Então, o professor Roberto Kunz estará falando sobre os principais distúrbios psicológicos dos animais domésticos e suas respectivas terapêuticas. Então, acho que está relacionado aqui ao tema, né, da autodisponibilidade pacífica, só que é a autodisponibilidade pacífica relacionada aos pré-humanos, né? Então, dia 22 de novembro, não tem pré-requisito essa atividade, ele ocorre aqui no CAEC, e para mais informações também procurem a recepção do CAEC. Muito bem. Professora Ana, mais uma vez bem-vinda aqui ao tertuliário. Você já vem trabalhando muito essa condição do pacifismo, vejo que você colocou aqui, inclusive na sua fatologia, o laboratório conscienciológico, né, Serenário. Como é que foi que você teve a inspiração, o que te motivou para trazer esse tema na forma de verbete? Inicialmente, então, boa tarde a todos, aos tertulianos presentes, né, aos teletertulianos e também às consciex todas que estão aí presentes para participar e contribuir aí com essa discussão sobre a autodisponibilidade pacífica. Esse tema ele surgiu como um desafio inicial para mim no começo desse ano. E aí eu me coloquei essa meta de eu aprender sobre essa questão de como a gente pode se disponibilizar melhor para estar interagindo de forma mais harmoniosa,
diminuindo os conflitos, não só íntimos da gente, mas também os eventuais conflitos que a gente tem nas interações, né? No convívio, né? Tanto familiar quanto no grupo evolutivo. Então, algumas dificuldades minhas pessoais ficaram tão evidentes que bateu no teto, e aí eu comecei seriamente a pensar no assunto. Ou eu começo a aprender, viro uma aprendiz disso, então eu já deixo claro de antemão que muitas das coisas que estão aqui estão em processo de aprendizado, né? São as minhas metas pessoais. Algumas eu já conquistei, alguma coisa, mas é sempre presente para mim essa preocupação. Principalmente quando o professor Valdo lançou essa ideia da pré-intermissiologia, me calou fundo essa questão. Então, eu fui justamente pensar em articular como eu agora, nessa vida, posso já me preparar para isso, mesmo que num esboço, né, inicial. Porque os desafios dos resgates futuros aí, depois que a gente dessomar, vão ser desafiadores, provavelmente, porque são pessoas e consciências que a gente já conviveu no passado multimilenar e que vamos aí tentar resgatar, fazer aí uma conciliação, né? Fazer as pazes, né? Vamos dizer assim, e tentar ver o que a gente pode ajudar elas a evoluírem, continuarem aí o melhor caminho, e tentar sanar o nosso saldo negativo com elas, né? Eu acho que a grande preocupação maior desse verbete, para mim, foi dois aspectos, duas pontas. Um é o autorresgate comigo mesma, em relação às minhas próprias falhas e erros, né? Enganos aí do passado, e não só dessa vida, mas de outras, e também com os demais, com o meu grupo karma familiar, o evolutivo, né? As novas amizades que estou conquistando nessa vida. Então, assim, de um modo bem sintético, né? Acho eu que estamos aí nessa direção. Muito bom. Então, vamos às perguntas aqui. Na pensionologia, Ana, na página 22, na segunda linha do item pensionologia, na segunda linha de baixo para cima, tá? Uhum. Quais as suas dicas para a realização do corte do fluxo viciante dos bato-pensenes? O bato-pensene é aquele que se repete sempre. Você tem uma ideia, um pensene que está sempre ali martelando na sua cabeça, e ele não é bom, ou passa a ser um vício seu pensênico, porque toda hora aquela ideia vem à tua cabeça. Pode ser uma ideia, pode ser um fato, pode ser uma lembrança, pode ser uma pessoa. Esse bato-pensene é importantíssimo a gente caracterizar ele e ir em busca do entendimento profundo dele, para daí a gente começar a tentar fazer o corte. Porque se ele é muito predominante numa emoção, então o corte ele vai ser através do entendimento profundo daquela emoção, e reverter, e dar tratamento àquilo, dar vazão, falar sobre aquilo, explicitar, deixar. Às vezes é uma coisa muito íntima, um segredo que você nunca falou e nunca revelou para ninguém, e que se você fizer essa ação de autoexpressão comunicativa, portanto, você já vai estar quebrando, você pode iniciar aí o corte desse fluxo pensênico, que não é tão, né, homeostático, ele só te leva para o buraco, né, que nem diz o professor Valdo. Essa expressão é bem isso, porque o bato-pensene é o disco furado, aquilo que vai ficar sempre na mesma e não te agrega nada, não faz você avançar, você não abre espaço para a criatividade, porque a criatividade ela só nasce quando você está equilibrada, ortopensênica, e de modo assim relaxado e tranquilo e pacífico. Aí sim as ideias brotam, né, e germinam. Bom. Agora na fatologia, Ana, na mesma página 22, na segunda linha, certo? Sim. Como manter a imperturbabilidade emocional nos atos assistenciais e ter posturas desprovidas de agressividade embutida
em meios a tantos assistidos dos mais diversos matizes. Esse é o desafio. Eu fiz questão de colocar uma fatologia assim, que é para já sinalizar o tamanho do serviço, né? Como manter essa tranquilidade e imperturbabilidade, porque às vezes há níveis diferentes e perfis diferentes de consciências para a gente assistir. As mais fáceis a gente tira de letra, porque aí a gente já domina aquilo já está 100% ou resolvido com você, ou mesmo resolvido naquela inter-relação que você for estabelecer. Mas vai ter outros mais desafiadores, mais complexos, que têm laços, né, multiexistenciais e mais arraigados, e que aquela oportunidade, né, interassistencial que se apresenta é um momento ótimo para ser otimizado, usado para vencer aquilo, ou iniciar o processo da interassistência, né? E essa imperturbabilidade, ela vai iniciar e vai ter relação, então, com aqueles atributos que eu sugiro lá na argumentologia, esses 3. Então, aí se está diante de uma situação muito conflituosa, numa inter-relação bastante complexa, e você tem essa vontade íntima de ser assistencial, então você vai se colocar autodisponível. Para tanto, aí você vai fazer uma checagem, autochecagem. Que atributos, teoricamente, eles teriam que já estar dominados, né, por mim, para eu ter sucesso e 100% de eficácia na minha assistência. Então, a vontade, aí você vai checar a tua vontade. Eu quero mesmo assistir? Porque para gerar, e aí é interessante porque você já vai passar por uma série de reflexões. O quanto que eu quero mesmo lá no íntimo assistir aquela consciência, ou com sim, ou com SIEX. Porque se houver ainda um resquício de mágoa, de rancor, ou de alguma lembrança de algo que desagradou, incomodou, alguma querela que ficou pendente, pronto, a tua vontade ela já não vai estar mais 100%. Então aí você já vai para a intenção. Aí a sua intenção já está meio contaminada, porque se você ainda tem a lembrança de algo negativo, a tua postura pode não estar 100% ortopensênica e assistencial. E, portanto, aí os demais itens vão ficar, de certa forma, prejudicados. Então, por isso que o início de tudo mesmo é a vontade. Porque, às vezes, a pessoa tem todos esses outros elementos, ela tem uma boa organização pensênica, ela é determinada, ela tem realmente um senso de fraternidade natural. Só que aí, a intenção e a vontade? Está mesmo rígida? Está mesmo com aquela vontade 100%? Porque o desafio nosso dos resgates grupo-kármicos são esses, né? Daqueles que lá atrás furaram o nosso olho, brigaram com a gente, ou a gente fez isso para eles, né? E aí eles também guardam tudo isso, né, contra nós. E aí se percebe isso pelas energias. Então, a conquista dessa imperturbabilidade para chegar nas assistências no cotidiano vai passar por essa reflexão e esse discernimento de tudo isso, penso. E até certo ponto a qualificação, né, que você está falando aqui, tanto da vontade, né, como também principalmente da intencionalidade. Exatamente. Mas a primeira pergunta que a pessoa tem que fazer é isso: eu quero isso, né? Eu realmente quero, né? Eu estou com vontade de fazer isso. E eu me permita mais um adendo. Claro. Às vezes a gente, ao fazer essa pergunta, a gente responde: não, eu não quero. Nesta vida, pelas minhas condições atuais, pelo que eu compreendo de mim, e pelas metas que eu me coloquei para realizar nessa vida, não vai incluir isso. Então, vamos deixar isso, talvez, para uma outra futura, onde eu já vou, daí,
crescer e me desenvolver e me capacitar em outras áreas para eu chegar no gabarito necessário e aí sim, numa outra vida, e aí faríamos uma outra programação existencial para uma outra existência para daí enfrentar aquela demanda assistencial que mais cedo ou mais tarde ela virá, né? Muito bom. Ainda na fatologia, Ana, agora na segunda linha de baixo para cima, ou seja, na penúltima linha, né? Como adquirir a autoconsciência do limite cosmoético da interação consciencial e como ter a noção exata deste limite tão importante? Nossa, o limite cosmoético é um exercício diário para a gente estar sendo conduzido e ele não é conquistado de repente, ele é uma construção. No dia a dia, a gente vai fazendo pelas pequenas coisas, a gente vai obtendo a compreensão e a autoaplicação do nosso nível de cosmoética. Perfeito. Durante a vida. E durante as relações do cotidiano, na tua profissão, nas relações com o duplista, com os familiares e dentro do voluntariado. Então, é uma prática e um exercício diário e contínuo. Para daí você ter essa noção, até aqui eu posso, até ali eu não posso. Aqui eu tenho já competência, posso fazer assistência, até aqui, esse é o meu limite, o meu fôlego. E ter essa tranquilidade consigo mesmo, porque antes eu me afligia quando eu não conseguia atingir ou alcançar um nível de assistência que eu gostaria, que estava idealizado na minha cabeça. Mas eu queria tanto que acontecesse assim, assado, que aquela pessoa compreendesse aquilo, que ela, né, tivesse, caísse a ficha, que ela, enfim, prosseguisse no caminhar evolutivo dela de uma forma mais tranquila. Mas nem sempre é possível a gente proporcionar isso para a pessoa. Cada um conquista isso. Então, eu penso que esse limite da cosmoética está no exercício de respeitar o outro. E esse limite vai ser de ambas as partes envolvidas. É o meu limite de capacidade assistencial e é o limite do outro de receber essa assistência. Porque, às vezes, a nossa assistência ela pode passar pela TACOM e pela TARES. Então, há casos em que é necessário ainda somente a TACOM. Não vai dar para você fazer um esclarecimento maior. Você vai ter que estar auxiliando a pessoa dentro do mundo e do universo e realidade que ela vive. Então, isso é entender e compreender e respeitar. Daí, nessas condições, é que eu entendo o limite cosmoético. Você não avança, não passa o sinal, deixa a pessoa na realidade em que ela está e você pode contribuir alguma coisa a mais dentro daquela realidade, fazendo uma pergunta, jogando um questionamento, fazendo a pessoa refletir. Não precisa você já afirmar coisas tão, né, de modo peremptório, é isso, é aquilo, você é isso, você é aquilo. Não, você constrói algum tipo de raciocínio com ela. Ou outro caminho, você é o exemplo para ela. Você simplesmente faz em silêncio coisas e se dispõe a ficar disponível a ela. Caso ela se interesse, aí sim, ela vem até você e há uma continuidade e ampliação do esclarecimento. Isso mesmo, muito bom. Ainda na página 22, Ana, agora no item estrangeirismologia. Né? Na primeira linha, como funciona o check-up diário do nível da anticonflituosidade? É só perceber se você está perturbado ou não. Perceber se você está tenso, se você se irritou e por que se irritou, o que provocou aquilo, foi algo que brotou de você mesmo? Foi de alguma inter-relação? Você iscou alguma consciência ao conversar com alguém, ao entrar em contato com alguém? Você entrou num holopensene ou num ambiente onde você percebeu mudança de padrão pensênico? As consciências ali presentes te influenciaram e você não soube fazer a diferenciação pensênica, não soube fazer a desassimilação? Então, esse processo da gente
está no mundo sem ter uma autonoção, autodiscernimento, a autolucidez vem daí. É você saber viver cada momento, cada pensene, cada ato, cada inter-relação de modo consciente, sabendo o que você está fazendo. Isso diminui a irritação, o desequilíbrio, a desarmonia. E aí alguém pode virar e falar assim, mas aí isso daí vai gerar um robozinho, uma pessoa sem emoção, fria, ou muito chata, pode tender à rigidez. Há controvérsias, depende de como que a pessoa de fato se sente intimamente. Porque vai existir mesmo esse padrão da pessoa altamente rígida e que ela... rigidez pensênica, que ela não consegue ter essa autopercepção. Para a gente atingir esse nível de imperturbabilidade, a gente vai ter que estar 100% auto se percebendo. Aí sim você tem o autodomínio. Daí a imperturbabilidade. Você recebe a pressão externa, recebe toda a tensão e nervosismo e ansiedade das pessoas, da ambientação que está à sua volta, mas mesmo assim você consegue se manter imperturbável e agir de forma assistencial, com calma, paciência, enfim, vai aí exercitando. Muitas vezes esse estado, né, de contenção que você está falando, como um contraponto, né, que podem colocar, esse estado de rigidez, né, é uma contenção que a pessoa faz, né, uma contenção emocional. Isso não quer dizer que a pessoa tenha uma autolucidez, uma autoconsciência. Ou autorrepressão, né? Ou uma autorrepressão. Então, assim, aparentemente, a pessoa é extremamente, digamos assim, pode até parecer muito racional, né? Mas, no fundo, o que está acontecendo é uma repressão emocional, uma contenção, uma falta de lucidez, né? Exatamente para os próprios processos de autoassédio, eventualmente de heteroassédio também. Então, isso que você trouxe é muito importante, né? No primeiro momento, o autoconhecimento, para aí sim encontrar esse equilíbrio, né, em termos de homeostase. Exato. Esse verbete, ele não tem muitas referências ao final, porque ele basicamente é fruto da minha autopesquisa, de fatos vivenciados, na maioria deles, por mim, com sucesso ou sem sucesso. E por essa experiência é que eu fui entender um pouco mais essa questão de como que eu me manifestava, como havia mesmo uma alteração íntima da emocionalidade, havia um desequilíbrio e eu não me permitia raciocinar ou fazer predominar mais a racionalidade, a lógica, o discernimento, o pensar sobre o fato. Então, aí eu percebi que eu precisava estar mudando isso. Então, aí o investimento na questão do entendimento profundo das emoções que eu sentia no dia a dia, que elas oscilavam, tinham picos, né? Os níveis de irritabilidade eram altos e a manifestação era muito inconstante. Então, espera aí, né? Não dá para ser assim, né? Há que fazer uma coerência. Aí eu fui atrás da coerência. Ou aquilo que eu penso e tenho como teoria e ideal, eu tenho que estar vivenciando, eu tenho que estar botando na prática. Muito bom. Agora, na fatologia ainda, na página 22, na terceira linha, o teletertuliano pede para que você fale a respeito das posturas desprovidas de agressividade embutida. Segue um pouquinho essa linha, né, do que a gente estava falando. Porque há pessoas, isso daqui eu me inspirei em pessoas que ao falarem, ao conversarem, elas estão emitindo uma fala aparentemente calma, doce, suave, mas a essência do que ela está falando é altamente agressivo, altamente ofensivo.
E está embutido, muitas vezes, uma raiva, é como se fosse uma espada que a pessoa esteja fazendo, né? Um lance de espada para enfiar no outro, através das palavras. Então, há que se desconfiar, às vezes, daquele tom monocórdio que algumas pessoas têm, que parecem ser pacíficos, né? Mas, no fundo, estão altamente embebidos, embutidos de agressividade, de intolerância, de ódio. É importante isso. Daí o processo parapsíquico, da comunicação parapsíquica. É importante saber ler e traduzir aquelas energias que você está percebendo do outro. Porque as energias é que vão estar passando essa informação verdadeira e autêntica, e não a forma e as palavras com que a pessoa está falando. Isso tudo é importante. Isso é bom para a gente aprender. Aí, quando estiver projetado no extrafísico, saber reconhecer as consciex, né, pelo padrão energético, padrão pensênico, e não pela aparência e forma. Né? E às vezes essa agressividade, ela é muito perceptível também, às vezes não só na comunicação verbal presencial, mas às vezes você abre um e-mail, não é? Perfeito. E as palavras estão assim super polidas até, né? Dentro de um nível de polidez, até com bastante lógica, gramatical, uma linguagem ótima. Isso. E a pessoa até discorre sobre um determinado assunto com uma certa propriedade em termos de argumentação, mas é como você disse, sim, eivado de agressividade, um tom agressivo, né, um tom de desrespeito ao interlocutor, né, ou aquele que está recebendo a mensagem, tudo. Quer ver uma ampliação disso? Eu era muito irônica. Há uns 20, 30 anos atrás, as coisas que me incomodavam, ou as pessoas que me falavam coisas que eu não gostava, eu saía pela ironia. E aí eu fui estudar profundamente isso, porque eu tive feedbacks, né, de assim, as pessoas pontuando: Ana, isso está carregado de ironia, para com isso, porque não é verdadeiro, você está, na verdade, fugindo da coisa. E aí eu fui refletir, e de fato, a ironia é um dos mecanismos da gente disfarçar aquilo que a gente quer de fato dizer. Então, você não quer aceitar aquilo que você está ouvindo, então aí você sai pela lateral, assim, e começa a agredir o outro, porque a ironia, a essência dela é justamente você projetar e jogar no outro algo que você está observando de ruim, entre aspas, no outro, né? Você não gosta, mas também com esse seu cabelo, mas também com o seu jeito que você falou, né? Quando você usa esse tipo de expressão, já está ali embutido um tom irônico. Então, se auto-pesquisar nessa forma como a gente se comunica, vai ajudar muito a entender quando que a gente tem ali embutido uma agressividade que não imaginava. Daí a importância dos feedbacks, né? Se abrir para os feedbacks. É isso que eu falei, é isso que eu estou pensando aqui. Daí a importância da pessoa ser receptiva aos feedbacks, né? Ela não precisa concordar com eles, mas ao menos estar aberta, receptiva a ouvir, ponderar, né? Usar o senso crítico, né? Exato. E outro irmãozinho da ironia é o sarcasmo. Isso. Primos ali, né? Próximos, né? Você quer fazer uma pergunta, querido? Na página 24, em polinomiologia. Podia explicar o polinômio oportunidade assistencial, indisponibilidade íntima, omissão deficitária, Melim, autoestagnação evolutiva? Sim. Esse foi o primeiro, porque assim, bem vivenciado mesmo isso. Quando a gente tem a oportunidade, você está na vida, se encontra com pessoas, e pode ser um familiar, pode ser um amigo, pode ser um desconhecido, pode ser o seu vizinho, o seu amigo de escola, qualquer pessoa. E essa pessoa, às vezes, ela está com alguma dificuldade, e você pode estar auxiliando ela. Então, é uma oportunidade
assistencial que aparece para você. Só que o que acontece? Aí você vai reagir a isso. Aqui eu estou supondo uma reação negativa, né, que não vai levar para uma assistência, não vai dar o resultado positivo assistencial, porque aí a pessoa se nega a fazer aquela assistência, ela vê, sabe que existe uma demanda ali e ela se recusa a fazer. Fica indisponível para assistência. Ela se fecha, ela se tranca, ela inventa uma desculpa, vai embora, ela fala que tem um compromisso. Enfim, faz alguma coisa para puxar o carro e não enfrentar ali aquela oportunidade assistencial. Com isso, o que provoca dentro dela? Então, ela vai ter... Portanto, essa ação dela de fuga, de indisponibilidade assistencial, é uma omissão deficitária. Ela deveria ter atuado e não atuou. Então, é uma omissão deficitária. Dentro dela vai gerar uma melancolia intrafísica, mais cedo ou mais tarde. Se ela tem uma dose boa aí de autorreflexão, ela vai parar e depois pensar, poxa, eu deveria ter feito aquilo, né? Por que eu deixei passar aquela oportunidade, né? Então, entra em Melim, e com isso, o resultado é ruim para ela. Ela vai ficar em autoestagnação evolutiva, não vai avançar. Porque eu penso que os nossos avanços na evolução se dão através da interassistência. Por isso o viés, né, do verbete ser a especialidade interassistenciologia. É através dessa ferramenta, né, da interassistência que a gente vai evoluir, e mais rápido, né? Então, quanto maior a nossa disponibilidade, né, autodisponibilidade para a gente assistir e ajudar uns aos outros, nossa, nós vamos acelerar muito isso, né, a nossa evolução, né, penso. Bom, na página 22 agora, voltando à página 22, Ana, na 6ª linha da fatologia, né? Aí a teletertuliana pergunta: qual o processo de questionamento você tem utilizado para promover a autocompreensão dos erros egocármicos? Como descobrir o erro que cometemos há vidas? É interessante. Os erros dessa vida ficam mais fáceis para a gente compreender, né, ou tentar examinar melhor, porque há os elementos ainda recentes, fresquinhos, factuais, que você pode estar checando, né, não só com você mesmo, mas com as pessoas envolvidas. Mas os erros mais antigos, como que eu estou observando? Pelas recorrências dos meus mataburros. Então, existem... manifestações pessoais que eu vejo que são tão arraigadas que elas se tornam repetitivas, recorrentes, e são mataburros, e isso compõe o nosso temperamento. É aquele jeitão nosso de ser de cada dia que a gente precisa burilar, está sempre mexendo, tentando alterar, ajustar ali os botões para ver o que vai melhorando, o que vai limpando, né? Identificar, quando a gente erra, não paralisar na culpa. Isso que é o mais importante. Eu já tive também fases assim, nessa vida, em que paralisei muito tempo ali, ruminando a culpa, e errei, e aí fica aquele autoflagelo inútil que não leva a nada. O ideal é você olhar para o erro, entender objetivamente ele, a essência do que foi que falhou. Isso. E o que deu certo, porque um erro ele não contém só, na essência, erro em si. Há um contexto, e o contexto ele pode ter tido um detalhe que era fundamental e que provocou o erro e influiu no resultado do processo. Então, se você entende o detalhe, mas valoriza também o contexto, aí no próximo contexto semelhante que você viver, aí você já vai estar mais esperto. Opa, olha aí, esse cenário, esse contexto tem semelhança com aquele outro. Vamos ver se eu acerto agora? Vai, Ana, se esforça para, né, não cair naquilo. Faz diferente? Tenta um outro modo? Faça um autoenfrentamento, né?
Se lá você ficou no erro, você ficou calada, omissa, como nós falamos aqui daquele polinômio que o Nicolas perguntou, então mude, ao invés de ficar calada, comece a falar. Então expresse, né? Expresse o teu sentimento, expresse o teu pensamento, posicione, diga o que você está pensando, diga a sua opinião, faça a sua ponderação, porque os outros, ao ouvirem e saberem disso, vão ter condição daí de conduzir a relação com você. Aí o contexto pode se reconfigurar. É isso que a gente tem que estar sempre apostando. Eu vou fazer diferente, que é para ver uma reconfiguração, e aí a resposta, não só minha ou do outro, mas do resultado, né? Da relação seja diferente, né? Muito bom. Na página 23 agora, Ana, no final da primeira linha da fatologia, né? Você pode comentar os critérios a serem observados na aplicação do saber falar e do saber ouvir nas contendas interacionais? Contenda, então, é um conflito. Ele pode estar aberto ou não, ou velado. Você está sempre, né, às vezes, num diálogo duro, aqueles diálogos difíceis, porque as pessoas que estão ali na interlocução têm opiniões divergentes. Então, você exercitar o seu saber ouvir, que é ouvir atentamente o conteúdo do outro, plenamente, entender, entrar na lógica que o outro está usando e na realidade que o outro está vivendo, para chegar a usar aquela lógica que ele está manifestando, que é diferente da sua. Então, esse exercício de se colocar no lugar do outro verdadeiramente e buscar esse entendimento é o saber ouvir. Agora, o saber falar é quando você vai colocar as palavras adequadas ao contexto, você vai ser objetivo, claro, mais educado, né? Usar aí de uma capacidade de linguagem condizente com o nível evolutivo da pessoa. Você faz adaptações para que essa sua fala seja compreendida de fato e que ele consiga alcançar minimamente o que você está pensando e sentindo. Na verdade, o dia a dia é recheado de incomunicações, né? Essas dificuldades de transposição desses mundos, né, e realidades intraconscienciais que se encontram e desencontram, né, ao longo do dia, ao longo das vidas, né. Parece que você comentou, né, do saber ouvir no sentido de nós criarmos uma aliança, criarmos um nível de empatia com o interlocutor, mesmo que nós não estejamos concordando com os argumentos, com o posicionamento, com a postura, né, com o modo da pessoa pensar, né? Exato. Porque muitas vezes essa interrupção na comunicação se dá pelo fato de, ao primeiro desagrado, ao primeiro desacordo, né, nós já, com o emissor ali, o receptor já corta a ligação, só ouve de corpo presente, mas não de holossoma atuante, né? Não está ali realmente predisposto ou com uma autodisponibilidade para uma interação, independente de concordar ou não com a pessoa, né? Não, perfeito, é isso aí. Não é que tenha que haver necessariamente a concordância, mas em alguns casos, o que eu costumo fazer, quando eu percebo que a pessoa não está com o holossoma presente, eu costumo explicitar isso. Você não está presente aqui nesse nosso diálogo. Você pontua, né? Eu pontuo, chama atenção e aí eu deixo para a pessoa reagir conforme ela optar, escolher, porque é sempre o livre-arbítrio. Claro. Ou a pessoa vai mergulhar no diálogo para chegar a uma solução, ou um consenso, ou um entendimento ao menos. E cada um continuar com as suas opiniões, nada de errado nisso, não há problema. O problema é quando isso passa a ser uma agressão pessoal. A pessoa não aguenta essa divergência, leva ao extremo, e se ela tem um temperamento mais egocêntrico ou egoísta, ela se desespera, porque o outro não está no mesmo ponto de vista que ela.
Então, como assim, né? Ninguém é obrigado a estar no mesmo ponto de vista. E viva a diversidade, né? E viva a diversidade. E é essa paciência de entender que existe essa diversidade e esse respeito. Então, agora, quando eu explicito nesse momento, você não está presente, e aí em seguida eu faço outra pergunta. Você está mesmo interessado em saber a minha opinião? Porque eu estou entendendo o que você está falando. É assim, assim, assim. Eu consigo até repetir tudo o que você está falando. Mas e aí? E você? Está a fim de entender o que eu estou trazendo? Porque às vezes é o novo, a pessoa está neofóbica. Claro. Ela não está querendo ver um novo ponto de vista. E aí? É medo do novo? É medo daí dela perceber que a forma como ela está trazendo a ideia está equivocada? E qual é o problema de estar equivocada, né? O quanto mais cedo a gente receber esses feedbacks e se reposicionar e se reavaliar, melhor. Ou às vezes pode ser o contrário, você reforça ainda mais. Não, olha, mais ainda que eu fico autoconvicta do que eu estou pensando. Por causa disso. Então, essas contendas aí diárias, se a gente souber levar, aplicando adequadamente aí o saber ouvir, o saber falar, nossa, a gente vai ganhar muito. A convivialidade fica bem melhor. Bom. Agora, na página 26, Ana, no parágrafo da psicossomatologia, você pode comentar como se dá a ideia generalizada do ser humano atual, que considera a emoção uma qualidade positiva e necessária para se sentir humano? Como poderia explicar teaticamente a relação entre a emoção exacerbada e o baixo rendimento auto e interassistencial? Você quer que eu repita a pergunta ou ficou claro? Né? Eu penso que sim, mas senão a gente retoma. Mas pode até ser que a sociedade atual realmente valorize bastante a emoção. Com as temáticas e conteúdos dos roteiros das telenovelas, realmente a gente pode imaginar isso, né? Que a emoção é valorizadíssima, né? Mas aí é que está. Se a gente tem autocrítica e criticidade naquilo que a gente vê e ouve, e tira conclusões por si, então não precisa ir na onda da moda, da sociedade. Você não tem opinião própria? Como é? Você não raciocina por você mesmo? Você não tem uma visão de mundo formada? Ou você depende do que os outros pensam sobre o mundo e aí é o que você vai falar e reproduzir? Isso é o que vai ser a primeira pergunta que eu vou deixar. Agora, a intenção minha ao fazer esse parágrafo foi avaliar qual o nível e tipo de emoção que a gente tem na nossa manifestação e que impede da gente estar com esse pacifismo, né? Vamos dizer assim. Porque tem pessoas que têm um temperamento altamente dramatizado, né? Vê a vida tudo como um drama, né? Tudo é um terror, tudo é um horror, tudo é minha nossa, não vou dar conta, não vou conseguir, porque isso é muito difícil. Enfim, tem várias frases e expressões em que as pessoas manifestam esse excesso, né, da dramatização e, portanto, da predominância das emoções na fala. E o legal é ficar autoconsciente disso e buscar fazer a reciclagem disso, começar a trabalhar isso, né? Investir numa abordagem mais objetiva e então procurar que o outro te ajude me lembra quando eu estiver fazendo os meus excessos, porque isso não é bom para mim, não é bom nas minhas manifestações. E a pessoa sempre anotar todos os picos que ela teve, né, de imaturidades e que mostrou ali um desequilíbrio emocional, pronto, vai anotando. Porque aqui o que você menciona é a condição do temperamento emotivo com relação ao desequilíbrio, né, em função da predominância de emoções desequilibrantes, essa visão dramatizada. Você não está falando da questão dos sentimentos, né, digamos assim, da manifestação
afetuosa, ou da manifestação afetiva da consciência de um modo equilibrado. Isso tem que ter, né? É verdade. Porque se por um lado há uma exacerbação hoje em dia da emoção, como você falou aí, nas telenovelas, né, da dramaturgia muitas vezes televisiva, há uma esterilidade de sentimentos de uma afeição mais real, mais pura, mais equilibrado, né? Então são muitas emoções e poucos sentimentos equilibrados, não é isso? Não sei se você identifica isso também, tudo, porque muitas vezes a pessoa confunde, né? O caso de uma manifestação emocional mais exacerbada, mais equilibrada, que até num primeiro momento pode chamar mais atenção, mas espremendo ali mesmo, em termos de conteúdo afetivo emocional até, mas afetivo da consciência, tem muito pouca coisa, né? Traz muito pouco conteúdo, né? A nível de fraternismo, vamos dizer assim, né? Perfeito, exatamente. E aí é que é interessante, porque você, ao fazer essa autopesquisa dessas emoções que a gente tem, para transformá-las em sentimentos, vai passar pelo burilamento. Com isso, você vai sentir muito mais. Parece um paradoxo isso, né? Porque, por exemplo, o histrionismo, você está tão assim, né, naquele entusiasmo excessivo, mostrando externamente, né, uma explosão da sua emoção, mas aquilo pode ter 1% só de sentimento dessa qualidade que você estava descrevendo. É isso aí. É um sentimento mais genuíno. E a ideia é inverter o processo. Isso. É você sentir muito mais profundamente, com verdade, profundidade, do que você só fazer da expressão externa, né, da boca para fora aquilo. Tânia, já te passo a palavra. Posso só completar aqui mais uma frase teletertuliana? Ok, eu estou Na esperando. página 22, na quarta linha, em pensenologia, Ana, você pode comentar, se possível, com exemplos, a eliminação de pato-pensenes, de auto-pato-pensenes para o equilíbrio íntimo? Esse é um exercício meu diário, né? Porque quantas vezes a gente não passa o dia pensando mal da gente mesmo, né? Então, isso para mim foi uma experiência muito clara e marcante dentro de um dos laboratórios do experimento serenário que eu fiz, né? Até agora eu já fiz 5 experimentos. Então, um deles, que eu acho que foi o segundo, isso ficou muito evidenciado. Todo o experimento foi conduzido para que eu aprendesse a observar esses meus autopensenes. Então, aí surgiu a ideia lá nesse momento, né, de construir a planilha autopensenometria, a métrica dos meus autopensenes. Né, que aí desenvolvi bastante e que cheguei a publicar no meu livro Comunicação Evolutiva. Então está lá para quem quiser estar vendo com mais detalhes. Então, a importância da gente mapear o que a gente pensa da gente mesmo e também dos outros, né, é de vital importância, porque aí eu fui constatar que a predominância ao longo ali do dia, ou daquele período que eu me dispus a fazer esse mapeamento, era negativo, era nosográfico. Eu me autodesvalorizava, eu não considerava os meus trafores, eu me colocava em posição de vítima, eu me colocava na posição de coitadinha, e não era isso. Isso traz um autoassédio danado, né? Dá um autoassédio danado. Nem precisa de assediador, né? A gente mesmo, né? A gente já faz o papel né? Nós mesmos fazemos o papel do assediador. Então, a eliminação desses autopensenes vem, num primeiro momento, com a identificação, é isso? Perfeito. E a inversão. Aí dá para usar várias outras técnicas. A mudança de bloco pensênico, né? Fazer a diferenciação pensênica, porque muitas vezes esse autopensene seu, ele vai ser reforçado por consciex que vão se afinizar e vão entrar na nossa psicosfera. E aí elas vão ser as nossas companhias que vão potencializar aquele autopato pensene.
E, portanto, aí você, pela vontade, você vê como a vontade ela permeia tudo isso aqui que a gente está falando. Pela vontade, você vai cortar aquilo. Cortar definitivamente, né? Na página, na pensenologia ainda, Ana, continuando na 5ª linha, você pode, por favor, comentar também, se possível, com exemplos, os contrapensenes tarísticos multidimensionais? Muito legal. São várias as possibilidades da gente contrapensenizar, né? No contexto que eu trago aqui, são os contextos multidimensionais. Então, vamos pensar, então, nós na condição de porta-assistidos. Cada consim vai atrair, conforme a nossa pensenidade, consciências afinizadas, né? Ou pela pensenidade em si, ou pelo nosso passadão, né? Multiexistencial. Então, essas consciências chegam ou para fazer a cobrança, né, da gente. Mas antes você falava aquilo, por que agora você não está falando? Por que é isso? Mudou? Como assim? Então vem e cobram da gente comportamentos que nós fazíamos tempos atrás e falávamos exatamente ao contrário, e que hoje nós estamos em outro paradigma e, portanto, estamos em outra condição. Como elas ainda não passaram por essa compreensão e passagem, né, elas vêm nos cobrar. Então, aí, o contrapensene é você contrapensenizar o que elas vêm, então, te inculcar de cunha mental, de alguma ideia contrária, né? Então, você, silenciosamente, às vezes, você faz isso, é o diálogo interno, mas multidimensional, porque você está dialogando, na verdade, com sim consciência, né? E aí você está esclarecendo, você contrapõe, você argumenta, né? E começa daí a inverter o processo para elas, né? E não concordar. O problemão maior está quando a gente concorda com o que elas vêm e trazem da gente, né? Mas você sempre foi orgulhosa. Por que agora você está querendo dar uma de boazinha? Então, aí você tem que construir todo um raciocínio para contrapor a isso, né? É muito interessante isso, porque a assistência e a interassistência, na realidade, se processa dessa forma. Não é só com sim, quando a gente faz interassistência. A gente faz interassistência com sim, com CX. Porque ao dialogar de modo mental, né, portanto, silenciosamente, você está nesse processo de esclarecimento, né? Muito bom. E na última linha agora da página 22 na pensenologia, Ana, você pode explicar como funciona a auto-organização pensênica para os trabalhos interdimensionais? Sim, isso cabe bem aí uma organização também física, né? Não só a pensênica. Às vezes é difícil saber qual nasce primeiro, é a organização pensênica ou é a organização, né, intrafísica? Eu penso que as duas têm via de mão dupla. Em geral, quem tem boa organização intrafísica tende a ter uma boa organização pensênica. Penso eu, pelo menos, né, é assim que eu vejo as coisas. Embora tenha gente que argumente, não, eu me acho aqui nessa minha bagunça, né? Não, eu está assim, desorganizado para você, mas para mim está ótimo. Cada caso é um caso. Porém, eu penso que a organização pensênica, ela vai se iniciar quando você sabe a ordenação prioritária das coisas a fazer, das ideias e das coisas a fazer. Se você tem a dispersão, isso vai ser um dificultador para começar a organizar pensenicamente. Então, aí vai ter que arrumar várias técnicas para conter essa dispersão, né? Aí o laboratório de mobilidade física vídeo ajuda, a técnica da reflexão de 5 horas ajuda, tem algumas ações que dá para ser feitas. Mas a organização pensênica é um esforço diário. Então, anotar, o grafo pensene ajuda tremendamente nessa organização.
Porque enquanto só está no nível das ideias, a gente não está com a possibilidade material de organizar o pensene. Quando você grafa o pensene, ele fica materializado, portanto, você daí pode alocar ele como um Lego, aí você vai construindo ele, não, esse vai primeiro, esse vai depois. Já quando é abstrato, só dentro da cabeça da gente, é mais difícil. Então, eu uso muito a grafopensenidade para eu fazer a minha auto-organização pensênica. Bom, vamos lá, tá? Ana, aqui duas questões, dois aspectos que você colocou na fatologia, e eu queria que você desenvolvesse, por favor. A primeira aqui na antepenúltima, no final. É na página 22, Tânia? 22, isso, na primeira folha. Tá. O autorreconhecimento dos atributos relacionados ao universalismo. O que você quer dizer, o que você quer trazer para a gente? E eu estou querendo muito aprender isso com você. Estamos, né, em busca desse aprendizado. Como que foi isso? A primeira vez que eu respondi o conscienciograma, eu me surpreendi com a minha nota dentro do universalismo. Claro que ela não foi excelente, mas ela foi assim uma nota até que, né, pequena, acima mas de 50%. Ela me surpreendeu. Aí eu comecei a observar que dentro de mim, dentro do meu temperamento, existe sim ali uma nesguinha de universalismo latente que eu posso explorar, como uma sementinha que eu posso estar regando e fazendo brotar e crescer mais, né? Daí a ideia de eu trazer esse tema, né, autodisponibilidade pacífica, isso vai me orientar e me ajudar a chegar nesse universalismo aí, para estar cada vez mais pacífica e disponível para os diferentes tipos e perfis de consciência que tem aí no universo, né? E na resposta ao conscienciograma, você lembra, você pode falar de algum dos seus atributos que foram mais destacados, isso? Um que me surpreendeu, que eu não imaginava, era o da liderança e o da comunicação. Bom, da comunicação, sabe, né? Bom. Mas eu não esperava que fosse, né, de uma forma tão escrachada, né? Ok. Mas comunicação está na cara, né? Na cara, né? Agora a última, a segunda é na última linha aqui, também na primeira folha. Tá. A dissolução das intrigas sociais. E isso é mais assim no âmbito genérico mesmo, né? Tá. O quanto o nosso comportamento com essa autodisponibilidade pacífica pode reverberar positivamente nessas intrigas sociais, né? Às vezes você pode não fazer parte de nenhum movimento, né, aberto, né, de carteirinha, sair por aí defendendo alguma bandeira. Não, hoje penso eu que nós que já estamos estudando a conscienciologia, já temos algum nível de autoconscientização evolutiva, multidimensional, assistencial e tudo mais, não cabe mais ficar defendendo bandeiras. Porém, e olha para quem que eu estou respondendo, né? Muito interessante. Aí, às vezes, silenciosamente, isso também não quer dizer que você vai ficar vivendo isolado numa ilha sem participar das coisas do mundo, da vida social. Nós vamos ter, sim, posicionamentos, opiniões, continuar com tudo isso, mas a nossa atuação ela vai estar diferente. Como a gente agora entende de energia, de pensenidade, nós vamos atuar de outra forma, usar de outras ferramentas, agregar outros elementos. Não só o falar, né? Porque antes a gente pegava o microfone e falava e defendia isso e aquilo, né? E tudo mais. Quando não tinha microfone, a gente falava mesmo assim, né? Mesmo assim, exatamente. Não que isso em algum momento seja necessário retomar. É o discernimento que vai nos orientar. Mas que deixa de ser a principal atuação da gente, deixa. Tanto que lá na teorologia
eu pensei na teoria do agir comunicativo, né, que é baseada na proposta do Habermas, né? Eu não sou uma especialista em Habermas, né? Não quero dizer isso, mas a essência da proposição dele está aí. Você vai agir no coletivo, né, no social, com esse discernimento, né, penso eu. Então, aí eu já faço uma adaptação para nós aqui, né? Como socialmente você vai se inserir, né? Não vai ficar alheio às coisas, né? Tem uma... Tudo bem, Tânia? E aí, Tânia? Não, beleza. Muito obrigada e parabéns por esse verbete, Ana. Tá bom. Então, show. Obrigada. Eu vou pedir a paciência um pouquinho de vocês, pode ser? Que eu tenho que só dar mais encaminhamento aqui nos teletertulianos, aí eu já passo a palavra para vocês, tá? Tem uma teletertuliana que ela diz: descobri as tertúlias do SEEC essa semana e me apaixonei. Eu já estava buscando um aprofundamento da consciência, mas achei esse método de abordagem perfeito para a evolução. Quero muito participar desses estudos. Ok, seja bem-vinda. Nós temos tertúlias sendo transmitidas, né, diariamente, de segunda a segunda. Vale a pena você entrar também no portal da Conscienciologia, www.portaldaconscienciologia.org, em que você vai ter assim, uma panorâmica de atividades de todas as instituições conscienciocêntricas, né? E a partir dali você pode entrando em contato com as diversas instituições e que existem, além não só o SEEC que existe, né, mas outras instituições conscienciocêntricas existem, e vão estar estudando as diversas especialidades. Elas oferecem, muitas delas estão oferecendo atualmente cursos online, então você pode se informar e continuar aí os seus estudos. Seja muito bem-vinda. E ela quer perguntar para você, Ana, ela quer perguntar como podemos exercitar a assistência aos familiares e às pessoas próximas sem ter as próprias energias esvaídas e sem perder o equilíbrio e a paz interior. Ah, muito bom. Então, o primeiro procedimento é a gente se autoqualificar em termos do autodomínio das energias. Perfeito. Então, aprender a fazer a mobilização básica das energias, entrar na técnica, no uso da técnica do estado vibracional, ter esse domínio do estado vibracional, que abreviadamente a gente fala EV. Aí sim, com isso em dia, a gente consegue chegar e assistir aos nossos familiares, porque as desavenças e os conflitos maiores, no fundo, estão dentro do núcleo familiar, né? Eu acho que os desafios de relacionamentos e de convivência estão ali diante de nós, né? Dentro de casa mesmo. Então, para não se deixar esvair dessa forma, há que se preparar, se carregar, né, energeticamente falando, e também com essas ferramentas assim. Qual é meu nível de disponibilidade para isso? Eu já estou num nível que eu vou entrar para esclarecer o outro, para ajudar ou para assediar mais o outro? Então, essa avaliação, essa medida, esse quantum da sua ação, ela tem que ser ponderada e refletida antes de você iniciar a sua fala. Então, é o momento, assim, porque eu vivi muito isso, né? No início, quando eu conheci a Conscienciologia, aí eu queria falar para toda a minha família, não, porque é ótimo, que é isso, que é aquilo, venham todos fazer, vai ser maravilhoso, vocês vão aprender isso e aquilo. Mas é o momento evolutivo de cada um. É lógico. Não é assim. É bom para você, mas pode não ser bom para o outro. E esse não ser bom para o outro, você não pode sofrer com isso. É o momento evolutivo de cada um. É entender esse processo, né, evolutivo, que cada um tem a sua fase, né, o teu crescimento e o entendimento dessas coisas. Então, não dá para entrar numa assistência sem você se calçar antes, né? Se capacitar antes, né? Senão você realmente vai sair em defasagem energética e aí não vai dar certo. O resultado não... Porque a boa assistência, a assistência eficaz, é aquela em que todos saem bem. O outro e você também. Sem defasagens, né? Muito bom. E aí, só lembrando para essa teletertuliana que está
né, descobriu agora, Sertúlias e a própria Conscienciologia. Se você quiser adquirir livros, você pode também fazer a compra online, né, pela internet, no site do Shopcons, www.shopcons.com, né? Acho que é .com.br, né? www.shopcons.com.br. Ali você encontra a bibliografia da Conscienciologia, inclusive o livro da professora Ana Sena, disponível para vocês adquirirem. Na binomiologia agora, Ana, na página 24, na primeira linha, pede para você ampliar e exemplificar, contextualizando o binômio personalidade aberta, temperamento retranquista. É muito interessante. É uma oposição de possibilidades, né? A pessoa pode ter aparentemente essa personalidade aberta, de estar falando de muitas coisas, ela mesma se auto-intitula aberta e ter o abertismo e tal, mas na hora de um aprofundamento, na hora que vai mesmo tratar no detalhe de algum assunto, ela vai mostrar algumas fissuras, e aí vai mostrar uma retranca, um cuidado, puxa o freio de mão, e aquilo ela não avança, ela não aprofunda, ela recua, ela refuga falar daquele assunto. O assunto ainda não como vou dizer, não está ainda no escopo dela de querer fazer o autoenfrentamento daquilo. Então ela trabalha na retranca, né? Ela fica manifestando um lado que uma espécie de temperamento retranquista. É interessante isso, né? Esse binômio que você traz, porque é até um certo paradoxo. A pessoa ela é muito falante, é muito aberta, até bastante comunicativa, né? Mas ela, por exemplo, não enfrenta um consim cobaia, né? Pois em que ela vai estar, né, se expondo e também aberta a heterocríticas, passando por uma autoanálise assim, né? Mas de forma pau, então de vez em quando a gente encontra ainda umas personalidades. E vira uma contradição. Fica uma contradição, uma incoerência muito grande, né? E aí, falando de paradoxo, na paradoxologia, pede-se para você comentar os 2 paradoxos citados. O paradoxo de a consciência poder agir agressiva ou radicalmente ao defender causa positiva ou ideia antibelicista. Nossa, isso é muito comum, porque às vezes a ideia ela é excelente, mas a forma como a pessoa vai defender aquela ideia é altamente inadequada, agressiva, bélica. Desrespeitosa. Né? Às vezes você vê mesmo nas manifestações públicas de passeata, aí pegando um exemplo assim, em que a pessoa está com a faixa lá escrita com as frases bem altruístas, ou defendendo um ponto de vista, né, positivo, bacana, né, de paz, ou de alguma coisa positiva para todos, mas aí ela está lá aos berros, às vezes até usando alguma arma, ou sei lá, dando gestos obscenos, sei lá, enfim, a manifestação dela não condiz com aquilo que ela está ali defendendo, ou se propôs a defender. Então há um paradoxo aí, né? Você vê como a autocoerência da gente ela é sutil, né? Para chegarmos a esse equilíbrio de autocoerência. Exatamente. Em relação ao outro, o paradoxo da pressão pacífica realizada pelos serenões nos bolsões conservantistas em prol das reurbanizações extrafísicas. Essa ideia eu extraí do Reurbanizatus, porque a atuação dos serenões para fazer a reurbanização extrafísica passa por ações de fazer pressão. A pressão em si não parece que é uma coisa negativa, mas aí é que eu fui me tocar que é possível fazer uma pressão que vai reverberar numa intenção positiva. Aparentemente é ruim, mas vai ser ruim, mas é bom, porque a consequência daquilo vai ser um salto evolutivo, um ganho tremendo, né? Então é um paradoxo isso, né?
porque há toda uma ação extrafísica que os serenões promovem e reverbera demais nas consciências, né? E aqui o que eu acho que nos dois paradoxos que você traz, me parece que a intencionalidade, como tudo, né, que a gente faz, a princípio, realmente, ela é a base, né? A intenção, a homeostase, né, da intenção, a positividade da intenção é que vai justamente qualificar os resultados a partir da ação feita, né? Eu acho que é isso mesmo. Isso aí, é né? o balizador, é o grande balizador, a intenção. Vamos lá, Miriam? Depois. Ana, você colocou lá em Fatologia, na página 22, última linha, a cessão do direito pessoal ao outro, visando o alcance do paradireito de todos. Eu gostaria que você expandisse um pouco essa questão do todos. Em relação ao paradireito, que hoje em dia o mais desrespeitado é o paradireito dos princípios conscienciais, que aí se inclui a questão toda da evolutiva, né? Animais, plantas, etc. Isso é quase que uma banalização social. E, do meu ponto de vista, na verdade, ele é um refinamento dessa autopacificação, dessa autodisponibilidade de autopacificação em relação a todos esses outros, né? Sejam eles de mesma espécie, sejam eles de espécies diferenciadas. Eu gostaria que você expandisse um pouquinho esse tema. Claro, nossa, é muito importante isso, porque é muito difícil a gente estar tratando desse tema, né, da questão dos direitos. E felizmente a professora Cristina que está hoje conduzindo aqui para nós o debate, especialista em direito e paradireito, vai poder nos ajudar. Estamos na condição de aprendiz também, né? Mas vamos lá. Porque quando eu escrevi essa fatologia foi no seguinte raciocínio, Miriam, e é bacana que você está conseguindo aplicar numa outra condição que eu não tinha pensado, então é muito bom. Eu tinha pensado mais assim, no grupo evolutivo ou grupo karma familiar. Você abdica do seu direito em prol dos direitos de todos. Se aquilo vai pacificar todo o grupo, a família, então você abre mão, né, do seu, teoricamente, direito pessoal. Algo assim. E isso, aparentemente, pode ser uma perda, mas evolutivamente aquilo é um ganho exponencial. E muitas vezes a gente não alcança essa compreensão de qual é o momento de você abrir mão e deixar de reivindicar o seu direito pessoal dentro de determinada demanda. Pode ser judicial, pode ser familiar, pode ser emocional, pode ser de qualquer natureza. Mas se você abre mão, em alguns casos, aquilo vai representar, nossa, uma liberação, porque eu estou falando no viés também da autolibertação e da autoliberação, né, em termos de grupo karma. E porque às vezes, né, entrando nesse seu viés, aí antes de você responder especificamente a pergunta da Miriam, ao abrir mão de um direito intrafísico, né, do seu ponto de vista da paradireitologia, você pode estar exercitando o seu paradever mais legítimo. Pois é, perfeito. Então, eu acho que essa visão, né, mais ampla que o paradireito traz sobre direitos e deveres, do seu ponto de vista multidimensional, dentro de um contexto grupo kármico, dentro de um contexto dessa libertação, né, a partir dos estágios ali do ciclo grupo kármico, é bem interessante. Então, às vezes a pessoa acha que está fazendo assim a maior concessão, até sob o ponto de vista do direito intrafísico, há realmente a concessão do direito, mas se você for olhar sob o paradigma multidimensional a partir do viés da paradireitologia, aquilo nada mais é do que um paradever que está sendo cumprido, né? Naquele momento ali era a responsabilidade realmente da pessoa se liberar os demais, porque quando você se libera, você também está liberando as outras pessoas, né? Você se dá uma autolibertação, mas é uma heterolibertação também, né? Uma carta de alforria, muitas vezes, que a gente dá, abre mão
um direito intrafísico legitimamente, né, consagrado, formalizado ali, mas, do ponto de vista da paradireitologia, o enfoque pode ser outro. É verdade. E é bacana daí descrever a fatologia nesses termos, porque aqui eu mantive o contraponto, seria o meu direito e o paradireito, né, dos demais. Mas se eu continuasse no viés do ego karma, abrir mão de um direito, mas para o meu cumprir o meu para-dever, né? Porque na verdade já está aquilo às vezes programado para que eu fizesse aquilo, né? Eu acho que também aplicada à condição dos pré-humanos ou dos direitos dos princípios conscienciais, talvez a gente possa aplicar esse mesmo raciocínio, né, Miriam? Porque às vezes quando a gente está ali na condição de, vamos dizer assim, até de reforçar o direito que os princípios conscienciais, que os pré-humanos têm, o reconhecimento deles, né, passa a ser um para-dever nosso, não é isso? E aí defender causas, né, que sejam favoráveis aos bons cuidados, né, aos animais, inserir eles em condições mais adequadas, né, e assistenciais. Mas esse sentimento em relação aos animais, eles têm que estar no verdadeiro, naquele de verdade mesmo, profundo, e não porque é moda, porque é assim que estão tratando, é assim que está, né, sendo falado por aí. Eu não sei se eu captei essa essência quando a Miriam perguntou. Tá ok. Tá ok, sim. É que realmente, hoje em dia, se discute muito sobre isso. Mas a nossa responsabilidade enquanto conscienciólogos, ela é mais ampla, né? Porque ela entra no que falou a professora Cristina, no para-dever. Então, o que a sociedade discute é se concede ou não o direito ao outro. E, na verdade, ela desconhece praticamente, né, essa questão multidimensional do para-dever. E também porque, assim, do seu ponto de vista da paradireitologia, o que ocorre? As leis intrafísicas, claro, têm que ser respeitadas, mas o universo, digamos, paralegal, da paralegislogia, né, da etologia, do comportamento consciencial, do seu ponto de vista da paradireitologia, ela tem que extrapolar a condição das leis intrafísicas, né? Então, em que pese algumas, são poucas, né? Eu acho que agora a França está começando a colocar na Constituição dela, eu vi uma matéria sobre isso, falando sobre a condição dos animais enquanto seres sencientes e já começando a reconhecer algum nível de, digamos assim, personalidade jurídica, eu acho que é um esboço, né? De uma tentativa de reconhecê-los como pessoas de direito, não pessoas jurídicas, né? Pessoas de direito. E possível, passível de direitos e deveres, né? Principalmente direitos reconhecidos pela lei. Mas em que pese a legislação intrafísica não incluí-los, né, na sua totalidade enquanto seres legítimos em termos de direitos, né, e ter uma pouca regulamentação nesse sentido, sob o aspecto da paradireitologia, eles são totalmente legitimados, eles precisam ser totalmente legitimados por nós, né? Então é um outro enfoque também que vai se dando, né? Tá ok, obrigada, Ana. Obrigada eu pela pergunta. É nesse item que você quer falar ou outro? Porque é nesse item que você quer falar? Então vamos lá, porque tem gente na fila. Não? Não está funcionando? Vamos lá, amigos. Ô, Ana. Oi, parabéns, viu? Estou aqui atrás de você, viu? Oi, Milces, tudo bom? Ô, Ana, nesse item, será que você pode esclarecer uma coisa para mim? Porque depois da dessoma, né, que houve lá em casa, a seção de direito do outro visando o alcance é exatamente isso. O alcance do para-direito de todos, houve uma concessão que, pelas leis, não teria condição de ser concedida. Mas parte dessa concessão foi dada assim, porque senão ia causar um grande problema, inclusive interprisões e tudo. Mas a partir do momento que cedemos ao desejo do outro, esse outro não entendeu e ainda ficou
mais, vamos dizer assim, com as reações mais patológicas do que antes. Eu tenho a impressão que a pessoa estava esperando que nós não cedêssemos. Foi eu e as filhas. E no ato, naquele ato de cedermos, a pessoa ficou com muita raiva, inclusive não se comunica conosco, da família. O que pode ser explicado através desse verbete da Ana? Será que você tem condição, Ana? Porque isso me preocupa muito. Eu penso que aí é investir na autopacificação íntima, Milces, porque assim, se você está autoconvicta do que fez e da sessão que você fez e dessa sessão do seu direito para o outro, visando um bem maior, né? Então, se isso está claro para você, ficou autocoerente, você com você mesma, aí o resto é banana, né? Que nem diz o professor Valdo, banana technique. É difícil aplicar essa técnica do banana technique, né? Mas porque você vai estar convicta da sua decisão, está coerente com o que você sabe em relação a você e a sua proex ou a sua intraconsciencialidade, a sua autolucidez do processo, e você, pela análise que fez, é aquilo que é o melhor, que era o ideal, era o bom, o assistencial para todos, né? O princípio da cosmoética é que aconteça o melhor para todos. E esse todos inclui você. Se você ficar bem e estiver bem com essa decisão, eu acho que daí é que entra a pacificação. Ela deverá vir naturalmente. Vem como uma consequência da sua decisão. Não, tá certo, Ana. Eu entendo até aí. O que eu não entendo é por que a pessoa que exigiu, e a concessão foi dada não só por minha parte, mas a parte das filhas, ela ficou chateada demais. Eu pensei assim, bom, então nós vamos fazer essa concessão, vai ficar tudo bem, nós vamos resolver esse problema para não ter problemas judiciais na questão, mas aí a pessoa ficou muito mal com o nosso comportamento. É isso que eu não entendo. Eu estou falando a nível assim de multidimensional, extrafísico, pluriexistencial, entendeu, Ana? Não, eu entendi, mas Milces, nós vamos ter discordâncias de muitas pessoas. A gente vai fazer coisas e tomar decisões, ter ações que vão desagradar muita gente e vai ser muitas vezes incompreensível mesmo. Então, querer que o outro compreenda o porquê que você decidiu daquela Mas forma. É porque o outro estava esperando aquilo, né? E aí quando aquilo foi feito, ele reagiu de uma forma, digamos, até certo ponto surpreendente, porque estava atendendo a uma demanda da pessoa, pelo que eu estou percebendo, né? E aí a pessoa reagiu. Então, assim, uma hipótese é que a intencionalidade dessa pessoa, ela não estava clara, ela não foi sincera, né? Ela queria, se ela pediu, né, ou estava exigindo, não sei quais eram os termos lá, que fosse feita a concessão, mas, na verdade, se ela ficou insatisfeita é porque não era aquilo que ela queria, né? Como você colocou como hipótese, às vezes ela estava esperando que realmente fosse negado, para aí sim se dar uma briga, uma disputa judicial, enfim, eu não sei qual que é o caso específico, né? Mas isso que a Ana falou, acho que é muito pertinente, sabe, Milces? Estando vocês claros com relação à intencionalidade de vocês e tranquila com a decisão que tomaram, com relação às suas finalidades, à intenção, pelo menos vocês se liberaram. E a pessoa que agora trate de, né... Sei, e agora é administrar isso, a cara feia, administrar a cara feia do outro, paciência, na vida é assim mesmo, Milce. Nós não vamos, eu demorei para entender que a gente não está aqui no mundo para agradar a todos. Eu queria, no passado, agradar a todo mundo, e aí, nesse processo de querer agradar a todo mundo, eu era inautêntica, e principalmente comigo mesma, né? Porque daí eu não estava expressando exatamente o que eu estava sentindo ou pensando. Então, eu estava fazendo uma autoagressão, uma autoviolência.
E isso não é legal, isso deixa a gente desestabilizado, não é assistencial, a gente fica desequilibrado, não vai ficar capacitado para fazer assistência. Porque se a gente está no processo de estar nesse movimento de interassistência, então a gente inicia com o nosso autoequilíbrio, né? A gente se pacifica, fica bem, né? Se conhece, faz toda a lição de casa em relação a nós mesmos, para daí a gente ofertar ao outro o melhor, né, da gente. É isso aí. Tudo bem? Eu não sei. Vamos aguardar, só o tempo agora. O jeito é aguardar. Aguardar, porque, né? O tempo, e continuar fazendo assistência. Dar tempo ao tempo, é isso aí. Vamos lá. Obrigada, Ana. Parabéns, hein, Ana? Nada, obrigada eu. Ana, parabéns. Olá. Também. Tudo bom, Achei Rosa? muito bom esse verbete. Veio para mim também, muito bom. Ana, poderia dar uma explicaçãozinha sobre o descarte das desilusões amorosas? Tá. Expandir um pouquinho? Já, tá na página, já perguntou. Está na página 22, Rosa? 22, isso. Tá, 22. Na fatologia. Logo embaixo, fatologia. Tá, em qual linha? Você já achou aí, Ana? Acho que é na quarta linha, né? Tá. Na quinta linha, o descarte de cima pra baixo. das desilusões amorosas, é isso? Desilusões amorosas. Então, bom, todos nós já devemos ter passado por esses momentos, né, de nos apaixonarmos intensamente e aquilo não ter um final feliz, né? Isso acontece aí com todos nós, né? E muitas das vezes a gente guarda aquilo por tempos, né? Ou por anos, ou por séculos, sei lá quanto tempo a gente guarda. Por vidas, aquilo, né? Por vidas. E isso não nos faz bem, não nos vai trazer essa pacificação íntima que é necessária para a gente estar no processo da autodisponibilidade, né? Para entrar daí em novos relacionamentos, em novas possibilidades assistenciais, né? E novos desafios, né? De aprendizados, né? Então é importante a gente fazer esse descarte e não ficar mais ruminando aquilo, né? Não deu certo, não deu, né? E entender onde foi mais a nossa parte de imaturidade, entender muito mais a nossa parte do que a do outro, porque afinal o outro é que tem que cuidar da evolução dele, né? Então, não dá para a gente evoluir por ele. Então, dá para a gente cuidar da nossa parte. E aí, ao entender onde houve os erros, né? Eu acho que antes de você chegar, a gente estava falando da questão dos erros, né? Como que a gente dá tratamento aos nossos próprios erros, sem culpa, sem sofrimento. Olhar para eles de um modo mais objetivo, extraindo a essência do aprendizado e do contexto. Porque o contexto onde pode ter originado aquele erro, ele deve ter coisas boas lá no meio. E a gente está desprezando, não está olhando, só está olhando aquele pedacinho que não deu certo, ou que a gente viu que errou e que não queria que tivesse acontecido aquilo, ou daquela forma, tal. Então, voltar a isso, com o olhar de aprender com aquilo, para seguir à frente e andar para frente, né, é o que é o mais importante, para gerar essa autodisponibilidade pacífica. Que isso, para mim, é o caminho, é a antessala, é o aprendiz do serenismo. Para mim, eu fui estudar esse tema para eu tentar arranhar um pouco do que é essa questão do serenismo. O que é ser sereno? O que é passar por situações tão dramáticas e tristes e trágicas e tudo mais, de modo imperturbável, sereno, tranquilo, sem a gente se descabelar, sem a gente, né, se autoflagelar? Como que é isso, né? E sem também manifestar que é de sangue de barata, não é isso também, né? Então, ser sereno para mim é um desafio para compreender isso. Não sei se eu... eu já fico feliz porque eu cheguei já nisso, agora. Assim, o entendimento. Olha, então, valeu bastante. Demorou um pouquinho, mas consegui. Então, tá certo. Nossa, excelente. Obrigada, viu? Então, chegamos ao mesmo... percorremos caminhos diferentes e chegamos à mesma conclusão. Muito bom, obrigada. Ana, parabéns pelo verbete.
Obrigada. Sem dúvida nenhuma, um verbete super vanguardista aí. É. Vai ficar em moda por alguns dias só, né? Mas... Porque é tanta coisa boa acontecendo, né? Que aí não dá para ficar muito tempo. Não é verdade? É verdade. Eu queria que vocês aprofundassem um pouquinho no efeitologia, na página 23. O efeito da ortopensenidade nas interações conscienciais familiares. Nossa, esse é o desafio nosso de cada dia. Então, na família dá de tudo, né? Tem de tudo, dá de tudo e acontece de tudo. Então, como a gente vai se inserir nesse cenário de forma mais ortopensênica possível, né? Como a gente manter o nosso equilíbrio, a nossa homeostasia, né? Como a gente vai mais contribuir agregando serenidade para o processo do que fazendo ações para assediar mais, para botar mais lenha na fogueira. Então, eu sempre me pergunto, quando eu estou diante de um contexto assim, qual é a minha intenção aqui? A minha intenção é o quê? Botar mais lenha na fogueira, ver o circo pegar fogo mesmo? Ou eu vou fazer um papel mais pacificador, tentar fazer as pessoas se ouvirem, tentarem se compreender, ou minimamente atuarem de modo civilizado uma com as outras. Porque, assim, nos extremos, né, das relações familiares, a coisa sai feia, né? Sai no braço, sai no tiro, sai na facada, enfim, temos de tudo, né? As Consréus estão aí para ilustrar bem esse nosso cotidiano. E como que a gente, daí, no nosso nível, ainda patrocina situações de estimular a violência, a agressividade, as brigas, os conflitos. Então, isso é muito sério para a gente estar pensando. Então, se você adota, por exemplo, como uma ferramenta possível, dentro da sua autopesquisa, você ser autodisponível, pacífico, né, que é a proposta do verbete, tudo começa a melhorar, porque você realmente vai alinhar o teu pensene para esse foco. Não, aqui eu vou me segurar, eu não vou responder torto, eu vou me segurar, respirar, e vou daí falar de modo pensado. Escolher bem as palavras, escolher bem o conteúdo e medir a coisa de uma forma mais equilibrada possível. Isso é difícil? Claro que é, muito difícil, né? Ainda mais quando a gente é envolvido afetivamente, né? A gente embola tudo, mete os pés pelas mãos e faz uma boa salada, mas enfim, o interessante é você estar consciente quando a coisa está acontecendo. Que aí você pode fazer o corte, acho que foi uma das primeiras perguntas. Aí você pode fazer o corte ali do vício pensênico, porque se você tem a tendência de estar sempre retrucando, a pessoa bate de lá, aí você retruca, bate daqui, quer dizer, não vai chegar a lugar nenhum, né? O ideal é você desmontar isso, né? Aí eu pensei, tem um nome, aquela pessoa que tem a tarefa de desmontar as bombas, os clusters, né? Tem um nome, o profissional que faz isso. Mas a gente seria esse o cara, essa é a nossa função, às vezes, num grupo karma familiar, é você desativar todas as bombas ali. E aí, se for o caso, você assiste individualmente e não coletivamente. Aí, individualmente, você pega vamos, eu e você, vamos almoçar qualquer dia aí, vamos conversar? Faz o trabalho individual, no corpo a corpo. E aí, quando todos se reúnem, não sai aquela guerra total, né? Que, em geral, acontece. Eu tinha certeza que você ia trazer uma explanação muito positiva com relação a essa autodisponibilidade pacífica para o processo familiar, para o processo do contexto que mais hoje é o desafio nosso do cotidiano, né? Nós começamos pelo nosso grupo Karma. E se a gente não se dá conta dentro desse processo, fica mais complexo ainda se falar de passividade. Eu queria que você se estendesse um pouquinho mais no efeitologia ainda, na última frase, o efeito de fazer as pazes consigo mesmo, pelo autorresgate no realinhamento proexológico.
Nossa, essa daqui é profunda, viu, para mim. Porque é o resultado, por exemplo, do meu terceiro experimento no Laboratório Serenário. Eu saí de lá com esse efeito, que as vivências que eu tive lá dentro de rememoração do curso intermissivo, de determinados aspectos da minha condição atual, né, de personalidade, de maneira de eu me manifestar, etc., eu compreendi profundamente. E aí, então, eu me aceitei. Então, aí, quando eu tive esse insight e falei para mim mesma, tá bom, entendi, eu sou assim. E eu aceito, então, que eu sou assim, e é esse o meu desafio de fazer a transformação. Aí eu pacifiquei, porque eu entendi o que eu tinha que fazer, então, de mudança. Eu não fiquei mais brigando comigo mesmo o tempo inteiro, porque aí revelava esse conflito íntimo e essa briga constante que eu tinha, só me desestabilizava e impedia de eu fazer a ProEx, de fazer as ações, os passo a passo da realização da ProEx. Então, ajudou de montão esse autorresgate. Foi, assim, um presente mesmo, viu, dos amparadores lá no laboratório, que aí me fez enxergar claramente ali o trabalho a fazer. Muito bom. Gente, eu vou pedir licença para vocês, eu vou dar um gás aqui nas perguntas dos teletertulianos, tá? Porque vocês estão aqui presencialmente, com o que vocês perguntam para a professora Ana, porque eu tenho uma porção de perguntas, vamos ver se dá para a gente cumprir aqui, se não a totalidade, a maioria delas. Na página 23, Ana, em Teurologia, na primeira linha, o teletertuliano pede para você falar sobre a teoria da indissociabilidade do Pensene, né? Exato, essa teoria foi proposta pelo professor Valdo, né, a teoria do Pensene. O Pensene, então, é um neologismo que é a junção do pensamento mais sentimento mais energia, e esses três elementos são indissociáveis, não há como a gente separar, não dá para a gente só pensar e não sentir e nem emanar energia. As três coisas acontecem simultaneamente e o que pode ocorrer é a predominância de um deles. E a minha proposta aqui é que haja sempre a predominância do PEN, do raciocínio, da reflexão, da ponderação, para a gente chegar a essa pacificação. E na página 24, Ana, em Sindromologia, na primeira linha, a teletertuliana pede para você falar sobre a síndrome do estrangeiro e a relação com o tema do verbete. Então, a síndrome do estrangeiro é uma proposição da professora Malu Balona, ela tem até um livro a esse respeito, com esse título, e consiste na Consim ter um comportamento inadaptado à vida intrafísica. Essa Consim, ela tem uma saudade, um banzo, um saudosismo de algo que ela desconhece, que ela nem sabe direito muito bem o que é, que no fundo é da paraprocedência e é também da condição de ela não estar no alinhamento da realização da ProEx dela. É uma síndrome que eu tive aí a vivência dela na minha adolescência e começo da adultidade. Isso até relato no meu livro, né? E aí, para vencer isso, dá-lhe autopesquisa e autoenfrentamento, para chegarmos aí a uma condição de virada dessa condição. A síndrome do estrangeiro é uma condição oposta à autodisponibilidade pacífica, né? Quem tem a síndrome é bastante indisponível à assistência, né? E na parafatologia, Ana, na página 23, na quarta linha, de baixo para cima, você pode comentar sobre as interrelações com as comunexes mais avançadas? Essa eu pus que é para eu criar essas sinapses, né? Vamos ver se a gente consegue estar aumentando essa condição de interação. Por exemplo, quando a gente está aqui em Foz, aqui no campus CAEC, tentar fazer conexão com a Interlúdio, que é a Comunex mais avançada que temos aqui, e tentar fazer aí um rapport, né, com todas
as consciex que estão lá e qual é o holopensene de lá, como é a pensenização, enfim, criar aí o rapport, mesmo que, né, um esboço. Ana, infelizmente nosso tempo chegou no fim. A gente tem umas perguntas aqui dos teletertulianos, mas são teletertulianos que já fizeram perguntas, então eu peço desculpas, não deu tempo de responder a todos, né, infelizmente. A gente espera você com seus próximos verbetes, com seus temas sempre esclarecedores, né, e tarísticos, tá certo? Obrigada. A gente agradece a você, ao Marcelo, que te acompanhou hoje, deu suporte aí durante toda a apresentação, a vocês que tiveram presentes aqui, aos teletertulianos e à equipe. E a gente vai aos nossos comerciais agora. Obrigada. As pontuações de hoje são 15 assinaturas no livro de presença, 9 perguntas presenciais e 30 perguntas online. Hoje teremos um recado. A Dalva com o Fórum de TENEPS. Boa tarde. No período de 19 a 21 de dezembro, teremos o 10º Fórum da TENEPS e o 8º Encontro Internacional de Tenepsistas. Convidamos a todos a enriquecer e aprofundar os debates com suas ideias e compartilhar suas energias neste congressamento multidimensional. O Fórum da TENEPS é o evento anual da comunidade conscienciológica cosmoética internacional, que reúne praticantes, pesquisadores e interessados na TENEPS. Este evento completa 10 anos de atividades e comemora esta primeira década com o lançamento do livro TENEPS, Interassistência Consciencial Avançada. Maiores informações poderão entrar em contato com a recepção do CAEC ou através do telefone 3525-2652. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete epilepsia, pela especialidade cerebrologia, com a verbetógrafa Ludmila Moreira. Obrigada a todos, até amanhã.